Uma vez mais, bom dia para todos os irmãos, principalmente para aqueles que foram chegando. Irmãos, nós queremos abrir a nossa Bíblia hoje para meditar na Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, ou seja, continuando em Lucas, e eu convido os irmãos para lerem comigo o capítulo 11 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, os versículos 33 a 36. Lucas 11, 33 a 36. E diz assim a palavra de Deus: Ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Este é um texto que temos aqui em Lucas, mas também ele aparece em Mateus, e o evangelista Mateus, ele, usando outras palavras, pelo menos aquelas que aqui foram traduzidas, nos diz esta ideia, que se os teus olhos são bons, então tudo será bom, se os teus olhos forem maus, tudo será mau. A maneira como nós vemos as coisas. Nós queremos falar um pouquinho sobre a luz hoje, a luz que aqui fala. É interessante que, à medida que os anos vão passando, nós temos que explicar algumas coisas, principalmente para os mais novos. Porque hoje, quando se fala em luz, e quando os novos ouvem falar de luz, o que é que eles pensam? Num interruptor ou num botãozinho e faz-se luz. Quando olhamos para os tempos bíblicos, e não só bíblicos, mas até há pouco tempo, não é? Em muitos lugares no nosso país, nós tínhamos esta ideia presente do que era uma candeia, não é? Uma candeia. Um candeeiro, algo que nos ilumina. Já não é uma lâmpada, não é? Mas algo onde tinha que ser colocado azeite, ultimamente petróleo, não no tempo da Bíblia, não é? Mas azeite, e que depois era acendido, e aquela chama é que iria iluminar. Seja como for, seja uma lamparina, seja a candeia, ou seja uma tocha, qualquer coisa que serve para iluminar, é sempre colocado num lugar alto, para poder dar mais luz. E este texto começa por dizer mesmo que ninguém acende uma candeia e a coloca em oculto, ou seja, a esconde. Ninguém a esconde. Ninguém a põe debaixo do alqueire. Então vamos perguntar aos jovens o que é um alqueire, não é? Ninguém a põe debaixo de um alqueire. O alqueire é uma medida, normalmente uma medida para elementos sólidos, e também o recipiente onde se colocava por exemplo, o feijão, ou o grão, as sementes. É um recipiente de madeira, uma caixa de madeira com essa mesma medida, que também era chamado de alqueire. Então o que a Bíblia aqui nos está a dizer, o que Jesus está a ensinar é: ninguém acende uma luz e depois vai tapá-la, vai escondê-la, porque ela assim não ilumina nada. Nem sequer é como se fosse um destes candeeiros bonitos que nós às vezes usamos nas nossas salas. O alqueire era uma caixa de madeira, normalmente, então era opaco, não deixava sair luz.
que Jesus está aqui a dizer e está-nos a falar sobre a função da luz. A função da luz. A luz é para que todos a vejam e para que todos vejam. É para ser vista, não é para estar escondida, e é para mostrar o que está à sua volta. Por isso é que não se pode esconder e não se deve esconder a luz. A luz serve para iluminar o lugar onde nós estamos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de luz. Eu não gosto de estar assim na penumbra, não é? No meio termo. Gosto de luz. Quando vou a um café, a uma pastelaria, a um restaurante, eu gosto que esteja bem iluminado. Para já, porque quero ver se há moscas na montra ou não, não é? Então, eu gosto que haja luz. Porque normalmente quando as pessoas não querem que se veja alguma coisa, deixam ali a meia luz, a média luz, não é? Pode ser muito romântico a média luz, mas eu gosto de luz. E quando estou em algum lugar que não tem luz, eu ainda limpo os óculos pensando que se calhar o mal está em mim. Então, eu gosto de luz. Porque a luz esclarece, a luz mostra as coisas bem. Então, a luz é para iluminar o lugar. Podemos dizer mesmo que a luz combate as trevas, combate a escuridão. Esse é o propósito da luz. Combater as trevas, combater a escuridão. E também sabemos que a luz avisa dos perigos. Nós vivemos num país que tem muito mar à volta, não é? E ao longo da nossa costa nós temos muitos faróis, bonitos faróis. E o farol avisa-nos de um perigo. Um perigo para os barcos, para a navegação. Aqui mesmo em Oeiras, não é? Temos aquele farol que muitas pessoas dizem que é o bolo de aniversário, não é? Que é o farol do bugio. É ali no meio, uma coisa redonda, depois parece que é o... Agora, porquê que está ali aquela coisa, não é? Porquê é que aquela coisa se ilumina de noite? Aquele bolo de aniversário que alguns chamam. Porque ali há um banco de areia, ali o rio, a foz do rio Tejo, que é a entrada o início do oceano e o fim do rio Tejo, não é tão fundo ali no meio. Então é um aviso para os barcos que têm que se desviar um bocadinho para o lado, porque senão ali vão encalhar. É, no meio da escuridão, no meio das trevas, um aviso de perigo. Esse é a função da luz. É por isso que Jesus diz que não se acende uma luz para depois estar escondida. O farol não servia de nada se ficasse sempre apagado. Tem que lá estar, iluminando e mostrando o perigo e combatendo as trevas também. Agora, aqui Jesus está a dizer que a luz, no versículo 33, ninguém acendendo uma candeia a põe escondida ou em oculto, nem debaixo do alqueire, tapada, mas num lugar alto, o velador. O velador eram saliências na parede, podia ser de pedra, podia ser de madeira, onde se colocava a luz, para que pudesse iluminar. Então, num lugar visível, para que os que entram vejam a luz. A luz só pode cumprir a sua função se ela for visível. Por isso, Jesus diz que a candeia tem que ser vista. Quem é que a Bíblia identifica como sendo a luz? Nós sabemos, em 1 João 1,5, que está escrito: Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Deus é luz. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 8, no versículo 12, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui nós vemos que luz é também vida. Luz é fonte de energia. Se o sol não brilhar, muitas plantas não vão crescer. Então é necessário que haja luz. Jesus, quando veio, ele veio como sendo a luz, porque ele é
a luz do mundo. Ele foi, segundo as profecias, a luz que resplandece nas trevas, a luz que resplandece nas trevas. E também em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos 9 até ao versículo 12, diz que ali estava a luz. Ele está a falar do nascimento de Jesus, da chegada de Jesus, e ele chega ao versículo 9 e diz, antes ele fala de João Batista, diz, não era ele a luz, João Batista, mas veio para testemunhar da luz, e sabemos que João Batista veio para falar de Jesus. Ele diz, ali estava, referindo-se a Jesus, a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo, a luz, fez-se carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, a luz verdadeira, não uma luz que é refletida de outra luz que recebeu. Ele é a fonte de luz. Jesus é a luz verdadeira. Agora, a Bíblia diz-nos que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Muitas pessoas rejeitaram essa luz. Mas nós temos que dizer, graças a Deus, alguns não rejeitaram. E eu espero que aqueles que aqui estão esta manhã façam parte do grupo que não rejeitou a luz. Nós estamos aqui porque nós não rejeitamos Jesus. Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nós aceitamos a luz. A luz do Senhor Jesus, a luz de Deus brilha no crente, ou pelo menos deve brilhar no crente. Porque quem recebeu Jesus, recebeu a luz. Sem Cristo, nós andávamos em trevas, cegos, perdidos, às cabeçadas nesta vida, sem a luz de Jesus. Com Cristo, a Bíblia diz que nós passamos das trevas para a luz. Passamos da morte para a vida, passamos das trevas para a luz. Por isso, a luz que agora brilha é a luz em nós, é a luz de Jesus. Por isso Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? O crente. O crente. O Filho de Deus. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 14, Mateus 16, o primeiro dos evangelhos, no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 16, o versículo 14, é onde nós encontramos estas palavras de Jesus. Ele dizendo, creio que me enganei na passagem. Creio que me enganei na passagem. Não é Mateus 16. Mas Jesus disse, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. A mesma coisa, mas agora Jesus referindo-se a quem? Àqueles que o seguem, àqueles que são os seus discípulos, àqueles que realmente lhe pertencem. Eu agradeço. Mateus capítulo 5, o versículo 14 a 16. E obrigado por aqueles que encontraram e me ajudaram. Quando escrevi mal. Mateus 5. Então os irmãos podem ir lá agora a Mateus 5, o versículo 14, que diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte,
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que é que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Aprendemos que o crente, e se tu és crente, se tu és filho de Deus, tu és a luz. A luz de Jesus está em ti. A luz de Jesus deve brilhar em ti. Por isso é que ele diz, vós sois a luz do mundo. A função que a luz tem, agora foi colocada sobre os teus ombros, para iluminar, para combater as trevas, para esclarecer, para avisar do perigo. Tudo isso que Jesus veio fazer, ele deixou aos seus discípulos, deixou aos seus filhos, para fazerem também. Vós sois a luz do mundo. Por isso ele diz, assim resplandeça a vossa luz. E é interessante que, quando Jesus aqui fala de que nós somos a luz do mundo, ele usa a mesma expressão, diz a mesma afirmação que já tinha feito lá em Lucas. Não é para esconder, não é para ficar tapada. Ou seja, o crente em Jesus Cristo, luz do mundo que Deus escolheu para ser, não pode estar escondido. Alguns dizem, não pode ser agente secreto, não é? Um agente secreto, assim como o espião, não é? O agente secreto, aquele que anda entre o inimigo, espiando, mas ninguém sabe quem ele é, não é? Está disfarçado. Está lá, mas ninguém o vê. E às vezes há certos crentes que são assim, como um agente secreto. O crente não pode esconder a sua fé. O crente não pode esconder a palavra de Deus que segue. Tem que ter essa palavra na sua boca, sendo vivida. Às vezes temos vergonha da palavra de Deus e não dizemos a nossa posição. A Bíblia diz, a palavra de Deus afirma. Parece que temos vergonha, escondemos. Mas a palavra, o que é que diz o Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque é a palavra de Deus, ela só pode mostrar a luz de Deus. Mas nós escondemos. O crente não pode esconder a sua fé. O crente não pode calar-se acerca da palavra de Deus. A tua função como cristão, como filho de Deus, é iluminar, é brilhar, é avisar do perigo, é mostrar Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Por isso, uma pergunta aqui cabe, deve ser feita. Que espécie de luz sou eu? Eu tenho mesmo essa luz que é Jesus? Espero que todos digam que sim. Agora, que luz brilha em mim? Que luz eu estou a refletir no meu viver? Que luz eu estou a refletir no meu falar? Que luz eu estou a refletir no meu andar diário? Que luz sou eu? Jesus segue aqui em Lucas, e este é outro aspecto que eu queria aqui referir. Primeiro ele diz qual é a função da luz e que a luz não se pode esconder. Nós não podemos esconder Jesus nem a nossa vida em Cristo, porque Jesus é a luz verdadeira e nós somos luz também, que Ele constituiu para refletirmos no mundo a sua palavra, o seu amor, tudo aquilo que Ele é. Agora, que espécie de luz sou eu? E Lucas diz agora que a candeia, a luz do corpo são os olhos. Mateus também diz a mesma coisa. Que luz sou eu? Ou melhor, o que é que os meus olhos mostram? Não é? Isto significa que, quando diz que a luz dos olhos, que a candeia do corpo são os olhos, isto significa que a tua visão, a tua maneira de olhar os outros, a tua maneira de olhar as situações, o que tu vês, vai determinar o teu comportamento. Vai mostrar quem tu és. Há quem diga, e é muito comum ouvir-se dizer, que os olhos são o espelho da alma. E é verdade.
O nosso olhar revela muito do que está dentro de nós. Por isso é que a gente às vezes olha para uma pessoa e nos olhos a gente pode dizer: estás triste, não é? É por isso que nós podemos ver até um sorriso falso. Aquela pessoa que sorri, mas não sorri com os olhos. Às vezes dizemos: está a sorrir, mas não está a sorrir com os olhos. Porque quando a gente sorri com vontade, de verdade, até os olhos riem. Então, os olhos mostram verdadeiramente o que é que está dentro de nós. No versículo 35, Jesus diz: vê bem, vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Ou seja, que os teus olhos não mostrem realmente a escuridão ou coisas tristes, tenebrosas, mas que revelem realmente a luz de Jesus. O que eu sou influencia aquilo que eu vejo. E aquilo que eu vejo influencia aquilo que eu faço. É o que Jesus aqui está a dizer. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Se os meus olhos forem maus, então tudo será tenebroso à minha volta. E isto realmente é o que há em mim. Se em mim há maldade, eu vejo maldade em tudo. Se em mim há desconfiança, eu desconfio de todos. Se em mim há maledicência, malignidade, eu vejo isso também nos outros. O que há em mim, eu estou à procura sempre de ver nos outros também. Os meus olhos são aquilo que revelam aquilo que eu sou. Há um programa de entrevistas na televisão portuguesa, um jornalista, faz muitas entrevistas a personalidades, e a última pergunta que ele normalmente faz sempre é: o que é que dizem os teus olhos? Estão a ver, irmã? Vê bem o programa. O que é que dizem os teus olhos? E aquilo que Jesus aqui nos está a ensinar é basicamente isto. Os nossos olhos falam. Os nossos olhos dizem alguma coisa. O que dizem os teus olhos? A Bíblia diz que os olhos maus vão mostrar maldade, porque eles vão mostrar o que está dentro de mim. A Bíblia fala em olhos altivos, a expressão que a Bíblia fala, olhos altivos. Os olhos altivos não são os olhos do irmão Inivaldo, porque tem 2 metros de altura. Pode ser como eu, com 1,60 m, não digo o resto, só 60 aí, senão, que é para não passar vergonha. Pode ser pequenino e ter olhos altivos. Pode ser baixinho e ter olhos altivos, porque não tem a ver com a altura do corpo, tem a ver com a arrogância do coração. E a Bíblia diz que se eu for arrogante, os meus olhos vão ser altivos. A Bíblia também fala do coração pecaminoso, do desejo para o pecado, e chama-lhe de concupiscência dos olhos, a maldade, o desejo para o mal, os olhos invejosos. A Bíblia também diz que, e fala de olhos críticos, olhos acusadores. Quando fala daqueles olhos que veem um argueiro, um cisco no olho do outro, mas não veem a trave nos seus olhos. Olhos acusadores. E temos os olhos pessimistas, os olhos que veem tudo triste, tudo mal, não é? Então, o que é que dizem os teus olhos? Os olhos vão revelar o que está dentro de ti. E o que é que está dentro de ti? É a luz de Jesus, é a alegria de Jesus, é o amor de Jesus, é a paz de Jesus, é aquilo que Jesus é, a luz do mundo. Os olhos bons estão postos em Cristo, a luz verdadeira, autor e consumador da nossa fé, como diz lá em Hebreus, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, para bebermos dele a luz que ele é, e assim sermos também luz no mundo, luz no meio das trevas. Quando eu estava a meditar nesta passagem, eu estava a dizer: Senhor, o que é que os meus olhos veem quando eu olho? E nós sabemos que há pessoas que veem mal em tudo. Há pessoas que veem mal em todos. E será que o mal está em tudo e está em todos? Ou será que o mal está em mim?
O que a Bíblia diz é que os meus olhos vão mostrar o que está em mim. Então eu tenho que tratar dos meus olhos. E como é que eu trato dos meus olhos? No livro de Apocalipse, o Senhor fala a uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, lá no capítulo 2, uma igreja arrogante, uma igreja rica, é verdade, tinha tudo, achava que não precisava de nada, uma igreja que achava que já eram os maiores e os melhores de todos, mas era uma igreja morna, a quem o Senhor dizia: vou vomitar-te da minha boca. E é interessante que esta igreja de Laodiceia, que dizia que não tinha falta de nada, que se achava muito boa, eram olhos altivos, olhos arrogantes. O Senhor diz: aconselho-te, no versículo 18 do capítulo 3 de Apocalipse, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Ungir os olhos com colírio, ou seja, colocar uma gota ou 2 gotas de alguma coisa que vai tratar aqui os nossos olhos. Quem é que trata? Que unção precisamos nós nos olhos para podermos ter olhos melhores e ver o mundo, ver os nossos irmãos, ver a igreja, ver as necessidades, mas com bons olhos. O que é que nós precisamos realmente do Espírito de Deus em nós? Essa é a unção que nós precisamos. Ser cheios do Espírito. Porque aquele que se enche do Espírito de Deus, aquele que vive uma vida debaixo da orientação do Espírito do Senhor, esse vai ter o colírio que é necessário nos olhos para poder olhar com bons olhos, não é? Para os outros. O que é que os teus olhos dizem? O que é que os meus olhos dizem? O que é que os meus olhos mostram? O que é que há dentro de mim? É essa a pergunta que nós devemos fazer ao longo deste tempo, deste dia, perguntando: Senhor, como é que eu estou a ver? Os irmãos sabem que há pessoas que realmente só veem mal, só veem crítica, só veem defeito. Nunca conseguem ver nada de bom. O que o Senhor Jesus diz é que se a luz que em ti há é trevas, então tu vais ver trevas. Mas se a luz que em ti há é realmente uma luz verdadeira, que é a luz de Jesus, tu vais ver também diferente aqueles que estão à tua volta. Não é uma luz cega, porque a luz também mostra o que está errado, mas não com um coração mau, não com malícia, não com maldade, não com inveja, não com rancor, mas com os olhos de Jesus, amor e compaixão. É essa a forma que nós iremos ver. Vamos orar. Pai nosso, nós queremos agradecer-te, Senhor, pela tua palavra. E, Senhor, e reconhecer que muitas vezes os nossos olhos estão doentes. Ou seja, muitas vezes dentro de nós, Senhor, aquilo que está a ser visto, contemplado, não é bem focado naquilo que tu queres. Porque a nossa lente é a lente da nossa carne e não a de Jesus, a luz do mundo. Por isso nós te rogamos, ó Senhor, que tu trabalhes no nosso coração, trabalhes nos nossos olhos e nos dês uma visão limpa e clara, tanto das necessidades dos outros, como também dos talentos, da bondade, das coisas boas dos outros, mas também, Senhor, que tenhamos um discernimento para olhar e ver aquilo que está errado, que é pecado, confessar e mudar, para que a nossa vida seja uma vida que glorifica o teu nome e que resplandece a luz de Jesus. Em nome dele, o teu amado Filho, nós oramos. Amém.